Boa noite a todos, todas. E hoje nós vamos continuar no nosso estudo do NEP, né, do nascimento de Jesus. Estamos aqui com Lucas, os versículos, o segundo capítulo, né, versículos de 1 a 7. Então, nós vamos começar, como sempre, com a nossa prece de abertura. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Uma mãozinha aí. Faço eu. Obrigada, Dé. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer antes que mais por este tão belo momento que estamos aqui todos juntos, todos reunidos, aprendendo com estes dois irmãos mais estudiosos, mais avançados que nós, dedicando o seu tempo a nós e nós aqui disponibilizando-nos para aprender e para assim evoluir e continuar neste caminho que é Jesus e nesta querida doutrina espírita que nos ajuda tanto na nossa caminhada. E assim, com esta força e coragem, dedicação que todos temos aqui, vamos dar início aos estudos do NEP. Que assim seja aqui agora para todo sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Odete? Obrigada. E nós estamos sempre aqui reunidos, como a Odete disse, em nome de Jesus. Sempre buscando, então, que os bons espíritos nos auxiliem no nosso estudo de hoje. Acho que a Linda não veio hoje, né? Não, está atrasada. Então Eu não- vamos fazer um resumo. Vamos lá, nós temos um resumo. Quem gostaria de ler a perícope? Lucas 2, de 1 a 7. Oh, Fernandinha, obrigada. Boa noite a todos. Nascimento de Jesus. E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria, e todos iam registrar-se para cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, se chama Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Obrigada. Então, olha, nós vamos aqui sem nenhuma pretensão, vamos fazer um resuminho aqui do que nós já vimos nessa perícope, né, já que a nossa querida Minda não está aqui ainda, né? Então, o que que nós vimos? Nós já vimos versículo 1, 2, e hoje nós vamos ver o terceiro. Então, nesses dois anteriores, e neste de hoje também, se trata de a situação social, política, civil, né? Aqui estavam submetidos José e Maria e toda a população daquela região que era dominada pelo Império Romano. Então, nós vamos ver que há um decreto, estudamos isso, de César Augusto, para que todo o Império Romano se registrasse. E qual seria a finalidade desse registro? No NEP, lá no NEP Search, eles nos dão duas finalidades. Uma seria para o serviço militar. O Império Romano, com sua conquista de território, precisava ter um exército bem grande.
bem preparado. Então, uma seria o serviço militar. E a segunda seria para a cobrança, fins de cobrança de impostos. Então, eles precisavam que as pessoas se registrassem para dizer onde moravam, quais eram seus bens, daqueles que dispunham, os bens da família, e tudo isso era avaliado, e aí era estabelecido quanto que aquela pessoa ia contribuir, ia pagar de impostos. Isso era um motivo de muita revolta dentro do povo judeu, porque eles viam aquilo, não aceitavam bem aquela dominação. Então, nós estamos nessa parte dessa contextualização e vimos também o comportamento do casal, que, embora Maria já em gestação, final de gestação, e José, eles também cumpriram essa determinação. Então, nós vamos ao... E aí, quando nós estudamos o versículo anterior, nós comentamos, e esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. Quando nós vimos pelo lado, tentando extrair o espírito da letra, o que nós vimos? O Felipe até nos trouxe a questão de governar. Quem nos governa? A quem nós deixamos nos governar? E aí falando do nosso mundo espiritual, do nosso lado espiritual. Quem nos governa? A quem nós rendemos a nossa vida, né? A quem nós dedicamos, a quem nós aceitamos e vemos como nosso governador. Aí falamos do governador espiritual do planeta e o nosso Pai Celestial. O Felipe trouxe muito bem essa questão. Sim, meu amor, desculpa, é Cosminho que está aqui miando sem parar. Você quer participar, meu filho? Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Senta aqui. Senta aqui para você assistir. Desculpa. Então, hoje nós vamos tratar do versículo 3, que diz: e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. O Felipe até tocou assim sobre esse versículo, né? Já deu lá umas dicas para a gente. E esses três, vamos dizer, até o versículo 5, né? Até o versículo 3, Lucas traz a contextualização civil, política, a parte humana. Aí, no versículo 4 e no versículo 5, ele já coloca o movimento de José e de Maria. E no versículo 6 e 7 já entra a questão própria do nascimento de Jesus. Então, ele vem colocando essa questão histórica, que nós vamos lidar com ela, e já a partir da próxima semana e da outra, já entra mais na questão de José e Maria, como eles agiram, embora a gente já tenha comentado isso aqui. Então, quando ele diz assim, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade, está dizendo o quê? Que eles tinham que se mover de onde eles estavam e retornar à cidade de seus familiares, de seus ancestrais. E esse retorno causava transtorno, tanto transtorno na vida das pessoas, que cada um tinha as suas atividades. Se eu saí da cidade e fui para outra, eu fui por algum motivo, ou para me estabelecer comercialmente, ou porque me casei, vou constituir uma família naquele lugar,
Então, são os mesmos, talvez, os motivos que hoje nos levam a nos mover da localidade em que nascemos para outras. Outros não, outros têm a felicidade, vamos dizer assim, de estar no lugar onde nasceram, de onde as suas famílias têm origem. E esse movimento causava transtorno, porque muitos, e quando nós fomos ao NEPSearch, nós vimos que era muito mais um costume judeu do que uma imposição romana que isso fosse feito. Embora alguns estudiosos vejam nisso que houve sim uma imposição romana para que isso acontecesse, e outros dizem que não. Por quê? Porque isso causa muito transtorno nas estradas que eram utilizadas para o comércio, para comunicação e para a movimentação de tropas. Então, que a movimentação de um grande número de pessoas poderia causar alguma instabilidade na paz que o Império Romano vivia naquele momento. Mas esse costume judeu de se registrar a casa, né, a sua própria cidade, de onde vinha a sua ancestralidade, levou a isso que José e Maria se movimentassem de Nazaré, na Galileia, para Belém. E é bem distante. O Felipe está vendo um mapa aí para a gente, né, Felipe? Para a gente ter uma ideia de como. Eu não consigo compartilhar, acho que eu não tenho acesso para compartilhar aqui na tela. Não? E aí, nós vamos ver esse mapa para quê? Para a gente ter uma ideia da distância, né? Alguns dizem. hum, Conseguem ver bem, Ana? Apareceu? Tá vendo? Não. Essa enciclopédia, ou, Felipe? É, esperem só um bocadinho. Então, nesse mapa, nós vamos ver que a distância de Nazaré lá para Belém era aí, era de cerca de 150 quilômetros. Esse mapinha aí mostra bem, Felipe, não dá para ver? Está todo mundo conseguindo ver? Então, olha aqui, ó, Nazaré, aqui em cima, né? E Belém. Passa Jerusalém, fica Belém. Diz que Belém dista de Jerusalém cerca de 10 quilômetros. Mas nós vamos ver que é uma área montanhosa aqui. Então, essa linha, essa seta, não quer dizer que foi esse o caminho que eles seguiram, tá? Então, é só a direção. Então, dá aqui para a gente ver no mapa o relevo. Então, pode ser que eles tenham caminhado mais próximos ao Rio Jordão e, ao se aproximar aqui, tiveram que cruzar o deserto da Judéia para chegar a Belém, né? Então, essa seta aqui não quer dizer que eles seguiram esse caminho. Então, diz que essa distância aqui, uns dizem 150, outros dizem 120, outros dizem 156 quilômetros. Para hoje, para nós, nem é uma distância tão grande. Mas imagina naquela época, que as pessoas se locomoviam a pé ou em lombos de animais. Então, não se tem nem certeza. Parece, muitos, quando a gente vê imagens, nós vemos Maria e José e um burrinho, né? Então, mas mesmo assim é desconfortável. E diz que essa viagem leva cerca de 3 dias, 3 dias e meio. Agora, considerando o estado dela, final de gestação, talvez tenha levado um pouquinho mais. É só para a gente ter ideia que não era uma coisinha, aí eu vou ali na esquina comprar um pãozinho. Era bem distante e uma viagem assim bem de sacrifício
havia pernoite, teriam que pernoitar, não nos é contado aqui no Evangelho se havia cidades, onde eles se hospedaram e ficaram durante esse período, né? Mas nos é colocado. E a gente vê que com toda essa dificuldade, eles devem ter enfrentado perigos, né? Porque muita gente se movimentando, era uma mulher jovem, grávida, e o marido já com idade um pouco mais avançada. Então, as pessoas estão expostas a vários riscos nessas travessias. E mesmo assim, eles fizeram essa viagem. E nós vimos também na semana passada o quão foi esse decreto e esse que estabeleceu essa necessidade de registro, de se alistarem, de se colocarem de acordo com a lei que regia as áreas sob o Império Romano, o quanto isso favoreceu o cumprimento das profecias que diziam que Jesus nasceria em Belém, na cidade de Davi. Então, tudo isso contribuiu para isso. E esse retorno à casa, a gente tem que refletir o que isso significa, né? Qual o significado? Porque se era realmente não foi, se realmente não foi exclusivamente uma determinação do Império Romano e também um costume judeu de voltar, o que representa? Qual é a mensagem que eles nos passam com esse retorno à casa, com esse retorno às origens, né? E tudo isso tem um significado, né? Da gente voltar, dos nossos registros, né? O que nós registramos, o que Maria e José estão deixando registrado ali com esse movimento que eles vão fazer obedecendo aos decretos, às normas humanas, e qual o registro que eles nos deixam disso? Qual o exemplo que eles trazem para nós? Então, são pontos para a gente refletir. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Quer nos trazer mais alguma contribuição, a sua opinião, como que vê esse movimento, como que sente esse retorno à casa, ao lar, às nossas origens? Do que nós somos? Espíritos, né? Momentaneamente aqui encarnados. Como Maria e José estavam encarnados naquele momento, com um papel, com uma missão a cumprir, que desempenharam muito bem, seguiram tudo. E nós também temos os nossos compromissos, né? As nossas responsabilidades aqui. Então, esse retorno à nossa casa, às nossas origens, seria a gente também ter essa aproximação o quanto mais possível ao que nós viemos fazer aqui, ao que nós desejamos aprender aqui, ao que nós desejamos levar daqui para a nossa pátria, para a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso. Vamos lá, Felipe, por favor. Nós estamos dentro do contexto, não é? Que é o nascimento de Jesus e, portanto, o tema principal é exatamente esse nascimento, não é? E, portanto, toda a ideia desta perícope nasce, ou seja, anda em torno desta ideia maior que é o nascimento de Jesus. E
aquilo que Jesus vem a falar connosco é uma conversa que não vem com as aparências exteriores, não é? O reino não vem com essas aparências exteriores. Então, Jesus e o seu nascimento significa muito este voltar para si mesmo, este, este sentido de recolhimento e, portanto, na verdade, procurarmos voltar à nossa essência, às nossas bases, que são, na verdade, os nossos sentimentos, não é? Porque a base da vida são aquilo que se passa dentro de nós, porque é de lá que saem as nossas ações, que saem os nossos pensamentos, e por isso vamos ter que refletir sobre se efetivamente estamos a voltar para casa. Agora, do ponto de vista geográfico, portanto, eles estavam em Nazaré e dirigem-se para Belém. Nós já vimos que Belém tem também, do ponto de vista geográfico, aqui uma elevação relativamente a Nazaré, o que significa também, do ponto de vista simbólico, aqui uma ascensão espiritual. E nós vamos falar aqui em cidade, vamos falar aqui em registro, e nós temos que pensar aqui sobre a elevação do nosso espírito, não é? Ou seja, a elevação dos nossos pensamentos, a reformulação da nossa forma de sentir a vida. Isso também é uma viagem que vai ter que ser feita para que nós possamos atender aos altos valores morais, não é? Porque só dentro desses altos valores morais é que nós comungamos na mesma região espiritual que Jesus. Então é como se fosse uma trajetória, não é? Uma trajetória. Aqui nós, quando estudámos, fizemos umas lives que eu lembro-me há um ano, há 2 anos, salvo erro, em que via-se Maria e José como dois arquétipos do espírito, não era? Portanto, Maria o sentimento e José a razão. Então, é como se essa viagem fosse uma viagem do próprio espírito, nesta dualidade, até a Belém, ou seja, até a ascensão, para que Jesus então pudesse nascer. Mas esse registro, né? E todos iam registar-se. Aqui a palavra todos significa que todas as pessoas, não é? Aqui como um símbolo de toda a humanidade, vai ter que ter este registro. E que registro é este? Portanto, é o registro na cidade, da sua própria cidade. Então, a mensagem anda sempre muito em torno disto, não é? Portanto, este registro, estes censos, esta marca que tem que, aliás, nós até costumamos dizer que é uma marca registada, né? Às vezes as marcas são marcas registadas, ou seja, são marcas únicas, são marcas que têm uma propriedade. Então nós, como uma marca de Deus, vamos ter que voltar para casa. E essa casa, também do ponto de vista simbólico, acaba por ser Deus. Porque onde é que está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, este voltar para casa também é voltar à nossa consciência, que é voltar para a lei de Deus. Então, há aqui montes de interpretações que podem ser feitas, mas nós vimos o quão bom é nós regressarmos para casa. Às vezes fazemos viagens longas para, para aqui, para ali, para o Brasil, para Roma, para o Algarve, para, para todos os locais, mas nós estamos ali uma semana, estamos 2 e dizemos assim: bom, eu tive de férias, eu fiz uma viagem, mas que bom que é eu regressar para a minha casa. Então é esse sentimento quando a alma, agora o espírito, regressa para casa,
é assim uma alegria que se instala. Porquê? Porque a pessoa pode estar de pijama, a pessoa pode estar descabelada, a pessoa está à sua vontade, a pessoa não precisa de colocar máscaras para conviver com ninguém, a pessoa está na sua mais pura essência. E estar na presença de Deus e sentir Deus e este reino dentro de nós é realmente nós estarmos com esta liberdade, não é? Com esta liberdade para sermos quem somos, ou seja, para sermos autênticos, ou seja, para trazermos a nossa autenticidade. Então, e porque nós sabemos o quão doloroso pode ser a pessoa viver uma vida de mentira. Quantas vezes a gente diz assim, epá, não concordo nada com aquilo. Mas pronto, mas não digo nada ou vou, ou deixo-me ir levar na maré. Não vos aconteceu já isso? Pois é. E quais são as consequências disso? As consequências disso é que a gente permite ir para caminhos ou levar-nos para caminhos que muitas vezes a gente já sabe que são nocivos para nós. Então, este regresso e este registro tem que ser também nós sermos únicos, né? E nós termos o nosso próprio pensamento, a nossa própria identidade, porque senão Deus também fazia cópias, né? E nós não somos cópias de ninguém, né? Nós não somos cópias de ninguém. Aqui a ideia, quando Jesus nasce e a sua mensagem, não é que a gente seja cópias de Jesus, porque Jesus tem a sua personalidade. Tem. Agora, mas nos valores morais, não é? Nos padrões morais, aí sim. Ou seja, nós igualamos-nos, mas cada um tem a sua própria personalidade. Então, este registro vai ser obrigatório. Porque quando nós andamos longe da lei de Deus, o que é que nos vai acontecer? Sofremos. E ao sofrermos, pelo afastamento da lei de Deus, vamos ter umas saudades imensas de voltar para casa. E o que é que sinaliza isso? É a consciência, é quando a gente diz assim: olha, errei, fui injusto, fui ingrato. O que é que eu ando a fazer à minha vida? É o tal do cair a ficha. Cai-nos a ficha, a gente diz: epá, o que é que aconteceu aqui? Bom, então vou mudar de caminho. Então, estes censos é também uma avaliação moral, em que vão ser aferidos os nossos bens a aquilo do qual nós somos efetivamente proprietários. E essa propriedade, que é uma propriedade espiritual, são as virtudes do espírito que cada um de nós vai adquirindo ao longo da sua existência, das suas múltiplas existências. Então, este registro realmente dá aqui para a gente refletir um bocadinho sobre isto. E agora eu vou passar a palavra à Márcia, que é para a gente ver o que é que pode esmiuçar um pouco mais desta primeira parte. Obrigada, Felipe. Foi muito bom isso. Você trouxe realmente o registro. Nós temos o registro em nossa consciência das leis. Como que nós acessamos isso? Quando que nós vamos olhar esses registros? E como que nós lidamos com esses registros? O que nós trazemos para o nosso campo de ação? Né? Se em alguma oposição ou não, sempre na tentativa de nos melhorarmos, por isso nós estamos aqui. Não tem outro motivo maior do que a gente aprender para quê? Só por aprender? Não.
para que nós nos tornemos melhores, tenhamos menos sofrimento, menos dor em nossos corações, né? Agindo de acordo com aquilo que está registrado em nós, né? Muito bom isso que o Felipe trouxe também. E esse retorno, né? Ao mesmo tempo, o retorno à casa é um retorno a esse caminho que é bem mais suave com as leis divinas, né? Se nós. E com essa intenção, Felipe, eu encontrei aqui no livro, olha só, olha o nome do livro, O Essencial. Uhum. Já diz tudo, né? Então, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E aí, no capítulo, quem quiser acompanhar, é o 13, as 3 escolhas. Olha só, as 3 escolhas. E aí, Emmanuel vem de novo com aquele exemplo do discípulo e do instrutor, que ele já usou em vários textos, várias mensagens que nós já estudamos aqui. Aí o discípulo apresentou seu orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Mas ele quer saber qual é a lei que englobaria todas as leis de Deus. E aí o interpelado instrutor respondeu: a lei do bem. A lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, ele não ficou satisfeito com a resposta. Quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. O que ele está dizendo aqui? Que lei todo mundo tem que observar. Olha, nós estamos estudando uma perícope em que até agora nós vimos o quê? Que Maria e José estavam observando uma lei, um decreto do Império Romano, ao qual eles estavam subjugados ali. E eles estavam obedecendo. Então, ele está perguntando: lei é isso? Todos devemos observar? E aí o instrutor responde: isso mesmo. Aí ele pergunta: nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? Se lei, todo mundo tem que obedecer, cadê o livre-arbítrio? Por que eu tenho isso? Olha a pergunta dele para o instrutor. Aí o orientador pensou um pouquinho e respondeu: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. Ou seja, já é uma frase bastante conhecida nossa: a cada um de acordo com as suas obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. E quais seriam essas 3 opções? Quer dizer, eu sei a lei do bem, ele diz que é a lei que abarca todas as outras leis, e o instrutor, e o discípulo perguntou: sim, mas eu tenho que obedecer essa lei cegamente? E o livre-arbítrio? Aí ele disse: olha, Deus não é autor de violência. Você pode ter o seu livre-arbítrio. E você vai ter 3 opções, né, quanto à lei do bem. Poderemos segui-la para na senda evolutiva, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Então, são 3 opções. Podemos segui-los, podemos parar na senda evolutiva, nem seguimos, nem deixamos de seguir, ficamos em cima do muro e nos afastarmos dela pelos espinhadeiros do mal. Aí nós vamos pelo caminho do mal. Instrutor amigo, aí o discípulo ainda ficou em dúvida. Instrutor amigo, esclareça, por favor, a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas. Ora, se eu escolho a número 1, o que acontece comigo?
Se eu escolho a número 2, o que que acontece comigo? E se eu escolho a número 3, o que que acontece comigo? Já está bem claro para a gente, né? Para onde isso vai. E o mentor, então, respondeu lá, esclareceu com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Isso aí todo mundo já sabe, né? Os que preferem descansar no caminho, aí quer dizer, agora eu não vou cuidar disso, não. Vou dar um tempo aqui, tomar um solzinho, tá bom, daqui a pouco eu vou. Por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Ou seja, parei tanto tempo, fiquei ali tanto tempo nessa inércia, que agora me custa muito retomar o caminho. E agora ele vai falar da terceira opção, né, que teve. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O seu aprendiz fez um movimento e começou a pensar, a refletir sobre isso. Quer dizer, essa historinha, irmã, não conta nenhuma novidade, nada que nós aqui já não tenhamos estudado, já não tenhamos lido em alguma coisa, mas é uma forma dele colocar que as leis divinas, essa decisão é nossa, não existe imposição, existe oferta amorosa. Existe, olha, venha, vem, como Jesus disse, vem e segue. Então, é um convite amoroso. A resolução, se vamos daqui a pouco, ou se não vamos para o outro lado, é nossa. Então, daí que a gente vê o exemplo de José e Maria indo registrar-se seguindo a lei, o decreto. Então, é um exemplo que é trazido para a lei humana. Mas se eles estão seguindo a lei humana, a gente, por tudo que nós já estudamos desse Evangelho de Lucas, nós sabíamos que, como espíritos, eles, a Maria, qual é a frase que ela disse ao anjo Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim de acordo com a sua vontade. Então, e José não era um espírito com um pensamento divergente desse de servir a Deus. Então, aí a gente vê que tanto aqui encarnados, com a limitação da carne, da matéria, eles cumpriam seus compromissos civis e também espirituais. Não é isso, Felipe? É isso aí. E à medida que nós nos vamos elevando, não é, ficamos com um maior senso de responsabilidade. Portanto, mesmo à medida que vamos envelhecendo, que vamos amadurecendo, não é? Quer na vida, quer do ponto de vista espiritual, vamos ficando cada vez mais responsáveis. Pelo menos é isso que se espera, não é? Que o tempo nos vá amadurecendo. Mas se este registro é para todos, será que todos vão? Vem cruzar com este pensamento que o Emmanuel trouxe, não é? Ou com esta história que a Márcia trouxe. É porque Jesus, ou seja, Deus sabe das nossas necessidades, mas é como se fosse este silêncio de Deus, é como se fosse um tipo de linguagem que não é percebida por nós. Porquê? Porque temos as mentes muito barulhentas, andamos distraídos com muitas coisas. É tal e qual aquela passagem de Marta e Maria, não é?
Marta, andas afatigada, mas só uma coisa te é necessária. Ou seja, estares ao pé do Cristo, aos pés do Cristo. Ou seja, ouvires com os ouvidos do coração. Procurares a tua essência. E é muito interessante porque só quando a gente volta para a nossa essência é que conseguimos ouvir outras coisas. E é que conseguimos perceber outras dimensões dentro de nós mesmos. Então, no fundo, é esse mergulho que é necessário fazer sobre as nossas prioridades, sobre as adversidades do caminho, mas muito mais sobre a nossa própria direção. Porque a direção que nós estamos a levar a nossa vida, ela leva-nos para um local elevado, leva-nos ou está a conduzir-nos para uma região espiritual, digamos assim, que permita que estes valores, símbolo do nascimento de Jesus, se possam instalar dentro de nós mesmos. Porque esta travessia também pode ser entendida como a própria travessia da reencarnação. Não é? Nós não nos podemos esquecer das adversidades. Nós, nesta altura, tínhamos desertos, tínhamos montanhas, tínhamos o terreno completamente, poucos recursos, muita escassez, muitas limitações, mas isso vai burilando o espírito. Isso vai fazendo, não é? Vai retirando camadas espirituais para que a gente possa realmente cada vez ficar mais depurados. É como se fosse o podar de uma flor. É necessário que sejam cortadas alguns ramos para que depois possa erguer-se de uma forma sólida, de uma forma robusta. Então é muito interessante isto. E o mais interessante é que é em cada um na sua própria cidade. Ou seja, o caminho é igual para todos, porque o caminho é dentro de nós mesmos. E esse é o caminho que muitas vezes ninguém o quer trilhar porque é o mais difícil. Porque é muito fácil a gente dizer o outro, e aquele fez isto, aquele fez o outro. Né? Nós apontamos e julgamos muito os outros. Mas fazermos o exercício, pá, mas o que é que me está a levar a sentir-me desta forma? Ou o que é que me está a levar a mim, não é, a dizer da vida do outro? Ou a julgar a atitude do outro? E esse exercício nós temos muita dificuldade ainda. Por isso o mestre falou do argueiro, não é? Da trave no nosso olho, né? E do cisco, o cisco no olho do nosso irmão. Conseguimos ver com muita facilidade os erros dos outros, mas temos uma trave, uma barra nos nossos olhos, uma venda gigante que não nos deixa ver. Essa barra, esse obstáculo visual que nós temos, são esses sentimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Essas são as nossas vendas, essas são as nossas barras que não nos deixam fazer este caminho espiritual para dentro de nós mesmos. Então vou passar a palavra. Felipe, esse caminho das nossas escolhas e do nosso íntimo, tudo isso é sempre, quase sempre a pauta dos nossos estudos, né? É, Essa movimentação íntima, porque é para isso que nós estamos aqui, é isso que buscamos, é aí que nós nos enredamos muitas vezes quando não prestamos atenção.
nessas questões íntimas. Mas aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, quando ele fala em cidade, a gente já pensa mais isso me veio a ideia, sociedade, né? Então, esse movimento íntimo nosso conjugado com a nossa ação de sociedade. E aí temos as leis morais, tem a lei de sociedade, e temos também como nós entendemos a sociedade. Porque José e Maria, ou Maria e José, eles não estavam alheios à sociedade na qual eles viviam. Eles, de forma alguma, eles tinham um papel a desempenhar ali. Era o papel que cabia a eles ali, naquele conjunto, naquele grupo de pessoas. E a gente vai ver nesse movimento de Nazaré a Belém, que também é um movimento que a gente pode extrapolar para dizer assim, uma expansão, como o Felipe colocou, a elevação e também essa elevação que alcança outros grupos. Está claro até aqui para vocês? Estou vendo umas carinhas assim, não sei se está sendo proveitoso. Eu fui lá no Pensamento e Vida, lá onde Emmanuel nos traz o que é sociedade. E como o Felipe colocou, como que nós agimos aqui. Então, quem quiser, o capítulo 18, Sociedade, lá no Pensamento e Vida. Quem tiver esse livrinho, ou quem quiser abrir aí no celular, no computador, para acompanhar. A mensagem é grande, né? Mas a gente nem vai ler todo. Tem alguns parágrafos. Então, ele começa dizendo que a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Por que ele nos diz isso? Porque cada um de nós tem as suas criações mentais. E quando nós estamos em sociedade, cada um tem a sua. Então, é uma floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e de aperfeiçoamento, encontra os reflexos de si mesmo. O que eu vou encontrar? Com quem que eu vou buscar aproximação? Com aqueles com os quais eu tenho afinidade. Nós estamos aqui por quê? Porque nós temos afinidade, nós temos anseios que são semelhantes. Então, nós estamos aqui reunidos nesse grupo, cada um em seu processo de evolução, mas cada um com as suas criações mentais. Quando nós estamos aqui, de certa forma, nós estamos protegidos, porque as nossas criações mentais são iluminadas pelo Evangelho, pela Boa Nova. Então, isso nos traz uma tranquilidade, um bem-estar. Aí, o que Emmanuel nos diz? Que aí dentro, ou seja, na sociedade, os princípios de ação e reação funcionam exatamente, direitinho. E aí eu já vou pular aqui e vou para o parágrafo 5, quinto parágrafo. Ele diz que atingida a época de aferição dos próprios valores, e que época é essa? Ele vai dizer, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, que nos foi emprestada a nós, espíritos, para sua expulsão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne. Colhemos o resultado de nossa conduta. E basta, e muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Então, ele coloca tudo isso aqui que o Felipe falou aqui. Nessa época, né, que nós vamos chegar, que vai ser
vão ser pesados os nossos valores por nós mesmos, pela nossa consciência. Aí está aqui, como é que vai funcionar. E aí vamos lá para o item 12, o 12º parágrafo. Em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria. Temos as nossas criações mentais e plantamos, semeamos. Então, nós vamos colher. Retardando um passo na planície vulgar, lembra lá das 3 opções? Ou avançamos, nos elevamos, ou paramos, ficamos ali, depois é difícil retomar, ou nos afastamos voluntariamente, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Por quê? Porque evolução é uma lei. Então, ou nós obedecemos, seguimos esses ditames, essas regras da evolução, ou nós nos contrapomos a elas, ou nós paramos. São as 3 opções que nos foram dadas. E aí essa vida em sociedade é que nos proporciona as oportunidades de aprendizado, né? Para quê? Para a nossa elevação. Não é isso, Felipe? É capaz de ser. Ah, Estava aqui, estava aqui à ah, procura, estava aqui à procura de dessa. uma coisa. Outra forma de ver aqui a cidade, se nós olharmos para as cidades, elas são construídas por casas, não é? E as casas remetem-nos para a individualidade do ser. Ou seja, então, do ponto de vista simbólico, a cidade podia ser interpretada como uma região ou uma multidão e a casa como uma individualidade. Exatamente, é como tá, é uma outra forma da gente ver essas criações mentais, que seria a casa mental de cada um de nós, Exatamente, né? exatamente. Convivendo com outras casas mentais. Ou seja, e nesse atrito, não é? Nesse atrito é uma questão dinâmica, não é? E eu lembrei-me do livro do Mundo Maior, onde está o ensino que é muito conhecido como a casa mental segundo o Calderaro, que é um instrutor. Ele fala que no homem existem 3 andares, como se fosse a mente humana que tem três andares, ou seja, nesta jornada, imaginando um espírito encarnado, ele em si mesmo tem 3 andares, digamos assim, ou seja, na sua própria mente. Uma que diz respeito à parte daquilo que é o seu passado, ou seja, das reencarnações que já viveu, que está no subconsciente, ou seja, é como se essas características de personalidade pudessem estar no subconsciente, mas manifestam-se, ou seja, elas estão em nós, mas não estão ao nível consciente. Ou seja, muitas vezes nós temos reações, forma de falar ou forma de pensar que são muito reativas, ou seja, são muito apaixonadas. São aquele tipo de situações em que a gente não pensa. Porquê? Porque vai muito às nossas entranhas, vai muito ao nosso subconsciente. Depois, ele fala, portanto, imaginando os andares de uma casa, nós entramos no resto de chão, temos a cave e temos um primeiro andar. Este subconsciente ou este local onde estão descritas as nossas experiências do passado estão na cave de uma casa, ou seja, no porão, ou seja, estão cá em baixo. No resto do chão da casa, portanto,
tem a ver com a questão do presente, ou seja, com aquilo que nós estamos a viver neste momento. E o primeiro andar da casa são os valores, ou seja, os valores morais, ou os ideais, ou a meta a atingir do ponto de vista espiritual, ou como se quiséssemos dizer, como se fosse um superconsciente. Então nós temos um subconsciente que está em baixo, um consciente que é a nossa vida atual e o superconsciente que é este estado maior de padrões maiores a, a serem alcançados. Quando nós olhamos para esta trajetória de Nazaré para Belém, estamos a fazer uma viagem, uma viagem a subir, ou seja, uma viagem que nos remete para uma região espiritual de valores maiores. E não é por acaso que o Cristo nasce lá. Porquê? Porque do ponto de vista dos mundos, não é? Jesus é um espírito puro e por isso só podia nascer num local onde geograficamente fosse bastante elevado. Então é muito interessante fazermos esta analogia, porque o voltar esse registro para a nossa própria casa há de certa forma um determinismo de Deus e pela lei de Deus que nós lá cheguemos. Porque o que é que vai acontecer? Quando nós nos tornamos espíritos puros, nós ficamos em perfeita comunhão com Deus. Ou seja, o que é que acontece a um espírito puro? Ele volta para casa. Só que agora com uma diferença. É que nós fomos criados lá para trás, não se sabe quando, éramos inconscientes e pelo nosso próprio esforço vamos atingir o quê? A consciência de fazermos parte integrante, sentir este Pai amoroso, ou seja, voltar para as nossas raízes, voltar para aquilo que é efetivamente essencial. Mas para isso, vamos ter que fazer a jornada. Viver com o nosso passado, que nos atormenta, por causa da nossa animalidade, por causa da nossa indigência espiritual, por causa dos karmas, não é? É por causa das consciências pesadas, das ofensas à lei do passado, e hoje reflete-se em forma de provas e expiações tudo aquilo que andámos a brincar com a lei de Deus. Mas esses sofrimentos, o que é que eles fazem? Eles fazem-nos querer a paz. E essa paz que é do espírito só pode ser atingida quando os nossos valores morais se depurarem. Porque só quando nos tornarmos espíritos puros é que essa paz será permanente. Por muito que nos atentem a cabeça, nós simplesmente dizemos: perdoa-lhe, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Então vejam que isto é realmente interessantíssimo, não é? Muito bom E tem umas imagens, para quem se interessar, tem umas imagens muito boas, Fernandinha, já te passo já já a palavra. Tem umas imagens muito boas sobre desenhos sobre casa, com esses andares, que resume muito bem isso que o Felipe falou. Lá na cave, no porão, estão as nossas conquistas, boas e mais. Tudo que nós já temos conquistado está lá. Está lá, tá lá guardadinho, no nosso passado. Ali não tem só coisa ruim. O Felipe deixou isso bem claro, tem coisa ruim e tem coisa boa. Os nossos instintos e tudo, que nos ajudam a agir no hoje. E o importante é que, às vezes, a gente tem a impressão, e Calderaro deixa isso muito claro no livro, que nós não podemos viver em um único andar da casa. Por isso que a casa tem 3 andares. Nós devemos transitar entre esses andares. O que temos de bom das nossas conquistas, elas nos servem muito nos dias de hoje.
o nosso presente. E a fonte elevada, o primeiro andar da casa, o andar mais alto, onde estão as virtudes, as ideias elevadas, elas nos auxiliam. Nós vamos lá beber, buscar o auxílio para agir melhor no presente. Então, nós transitamos nesses 3 andares da casa. Isso é muito bonito. Antes de eu fazer uma outra leitura, voltando aqui para o que o Felipe falou, eu vou passar a palavra para a Fernandinha, depois eu volto para cá. Fernandinha, por favor. Estava-me aqui a lembrar, Márcia, que a própria cidade, as nossas próprias cidades, porque é que estamos nesta cidade, porque é que eu nasci em Portugal, nesta cidade, a Márcia nasceu no Brasil, Filipe nasceu noutra ponte. Todos nós nascemos, estamos no sítio certo, porque também estamos na família certa, que é para a nossa própria evolução. Portanto, Deus é tão perfeito, que agora estava-me aqui a lembrar, e faço muitas vezes esse pensamento, que é assim, neste grupo cada um tem em diversas partes, né? Tudo é tão perfeito que faz parte para a nossa própria evolução. Estamos com as pessoas certas, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa cidade. Isto realmente é muito interessante. Daí, pronto, cada um tem que se registrar na própria cidade. Era isto que eu me estava a lembrar, desculpem. Obrigada. Fernandinha, muito bem lembrado. E a distância não nos impediu de estarmos aqui juntos, por afinidades de interesses, de ambições, né, de nos melhorarmos. Né? Tudo conjugou, tudo foi arquitetado de uma forma que cada um no seu cantinho pudesse estar aqui junto hoje. Sentindo o que precisa sentir, ouvindo o que precisa ouvir, não é? Então, isso afeta todos nós. E é muito bom que alguém tenha facilitado isso, né? A internet, o descobrimento, com o auxílio dos bons espíritos, nos tenham permitido essa evolução tecnológica para que favoreça o nosso desenvolvimento espiritual aqui. E era sobre isso. O Felipe falou dos desígnios de Deus, né? Para nós, tem ali um momento quando ele falava da casa, né? Do desígnio. E nós pensamos e comentamos aqui, acho que no estudo da semana passada e no outro, no primeiro, que esse decreto de César Augusto, esse recenseamento, ele favoreceu para que a profecia fosse cumprida, para que várias profecias, porque havia várias profecias que indicavam que Jesus, Messias, nasceria em Belém. Então, sem saber disso, esse decreto favoreceu essa movimentação. E aí, eu estava estudando com um outro grupo, né, que nós estudamos até outra obra, e aí eu trouxe essa questão que está um estudo de... Estamos estudando um outro tema, e quando eu fui estudar esse capítulo para o outro estudo de outro livro, quem quiser acompanhar, é o item 13 do capítulo 16 da Gênesis, que tem o título Teoria da Presciência. Quem tiver a Gênesis, o livro A Gênesis em mãos, quiser acompanhar a leitura para melhor entendimento, né? Pode, tenha um tempo aí para abrir. É o capítulo 16 e o item é o item 13. Se tiver as mãos prontos aí, vou ler, é um item curto. E aí ele diz assim, vamos lá, Kardec nos ensinando. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade
são regulados pela Previdência. Vamos refletir. O nascimento de Jesus era de interesse geral da humanidade. Regulados. Nós já vimos, já lemos aqui sobre na Boa Nova, em outros livros, me parece, em outras mensagens, a preparação que houve para a chegada do nosso Mestre Jesus. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Então, a nossa evolução, ela se cumprirá por um meio ou por outro. Por quê? Porque é uma lei divina. Os homens concorrem para que ela se execute. Então, nós concorremos, nós auxiliamos, né, o cumprimento dos desígnios de Deus. Ou, melhor, nós podemos auxiliar. Mas nenhum é indispensável, nenhum homem é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Isso não existe, né? Isso não existe. Aí ele continua falando. Se faltar aquele a quem incuba a missão de a executar, outro se encarregará dela. Qual o exemplo que nós temos disso aqui? O próprio Allan Kardec, que perguntou, eu acho que está em Obras Póstumas, né, Felipe? Se ele não pudesse cumprir, outro iria cumprir nesse lugar. Por quê? Um desígnio divino, né? Está lá. É uma revelação, uma dupla revelação. Tem um caráter espiritual e um humano, divino e humano. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. A gente aceitou, pode chegar aqui, pode cumprir ou não, né? Se não faz, olha só, se não faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam. Bem lá as 3 opções que Emmanuel colocou e aqui da vida em sociedade, que ele voltou para isso, né? E assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou má vontade. Então, nós teremos a responsabilidade por isso, se nós vamos atrasar. Se se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, ou seja, a lei, o desígnio, ou os desígnios de Deus, se a gente se tornar um obstáculo para aquela tarefa, aquela missão seja cumprida, Deus poderá afastá-lo como um sopro. Então, nós vamos, isso daí, chegar à conclusão de que, mais uma vez, como Maria e José cumpriram aqui o decreto e a lei, e também, e mais ainda, as leis divinas, não colocando obstáculos, mas sim contribuindo para que os desígnios divinos se cumprissem, olha o que eles alcançaram. Então, essa conversa íntima que o Felipe trouxe aí, que nós estamos, e a Fernandinha e todos aqui estamos refletindo a respeito, é muito, muito séria, muito importante para a gente. Eu estou, de alguma forma, sendo um empecilho, eu estou impedindo que os desígnios de Deus se cumpram na minha vida, primeiro em mim. E como isso reflete nas minhas relações. Ou eu estou colaborando, porque eu posso colaborar para que esses desígnios se cumpram, primeiramente em mim e depois nos outros. Não é bonito isso? O que vocês acham? Acho lindo.
É, aqui há dias também vi uma publicação do Facebook que dizia que o homem tem que, qualquer coisa do género, deixar de competir e aprender a cooperar, não é? E, e na verdade, hum, cooperar na lei divina, mas às vezes não precisamos de nos abafar uns aos outros para que as coisas aconteçam. E às vezes parece que as pessoas competem umas com as outras, não é? Nós, por exemplo, no meio espírita, não é? Quem é que faz as preces mais bonitas? Não é? Quem é que faz? Quem é que é o melhor passista? Quem é que é o melhor médium? Quem é que é o melhor palestrante? Não é? E andamos aqui equivocados a competir. Quem é que é o melhor centro? Não é? Quem é que é o melhor? E em vez de esse registro da competição, se todos nos sentíssemos como cooperadores, não é? Ou seja, Olhar para todos, todos a né? cooperar para este bem maior. As coisas lindas que podiam surgir, não é? Que se nós nos entendêssemos como irmãos e não como adversários. E porquê é que isso acontece? É porque nas nossas cidades há muito barulho, não é? Há muitos carros a passar, há muitas luzes a piscar, há muitas coisas a distrair-nos e não temos tempo nem discernimento para conseguir parar, observar, sentirmos filhos de Deus e dizer assim: bem, eu sou um pequenino, não é? Mas eu também posso cooperar, mas eu também posso dar, contribuir com a minha migalhinha, não é? Porquê? Porque quem dá aquilo que tem, a mais também não é obrigado, não é? Cada um frutifica em função daquilo que sabe, que pode, que entende. E isso é bonito, porque aqui a questão não está na quantidade da cooperação. Aqui está aquilo que cada um tem e aquilo que cada um tem cooperado, não é? Tem dado, tem servido. E isso é muito rico também, porque todos nós temos muito para dar, muito para cooperar, muito para contribuir. Porque este universo todo tão grande também não se faz sem a nossa cooperação. Porque este universo que é a nossa casa, vejam bem, este universo infinito é a casa dos espíritos. Os mundos, né, são casas para os espíritos. E, portanto, isto são coisas que a gente vai refletindo, né, vai interagindo e realmente cada um tem muito valor. Ou tem o valor equiparável, né? Porque Deus não ama mais o Cristo que a nós, ou o Cristo também não ama mais a nós que outros. Então, à medida que vamos subindo, vamos também aprendendo a contemplar a obra de Deus, né? A ver a criação divina em tudo aquilo que está ao nosso lado e não andarmos aqui distraídos com coisinhas menores. Então, este senso de dilatar a nossa visão, não é? Foi isso um grande desafio que Jesus nos trouxe. Porque quando Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos, o que é que Ele está a fazer connosco? Ele está a dilatar os nossos horizontes, não é? Está a ir a levar-nos para pensamentos enormes que nós não conseguimos. E isso parece tão estranho, não é? Isso parece tão estranho que nós realmente ficamos confusos com este tipo de linguagem, não é? Mas para o entendermos, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que subir. Vamos ter que nos elevar. Porque quem está num vale não consegue compreender as subtilezas de quem está no cume do monte.
não consegue ver os horizontes, né? Olha, este Cristo que está por trás da Márcia, né? Quem está lá embaixo na cidade não tem a mesma vista. Só vê ruas, candeeiros, palmeiras e uma barulheira desgraçada. Agora o Cristo Redentor não, ele está cá em cima. Vê o horizonte todo, vê com uma perspectiva muito elevada. E, portanto, um dia também a gente há de ter esse tipo de visão, mais ampla. Mas para lá chegarmos, vamos ter que trilhar o nosso próprio caminho. E é isso. E Felipe, essa imagem que você trouxe, ela está bem retratada nesse capítulo da Gênesis, porque a comparação que Allan Kardec nos traz para que a gente possa entender a visão espiritual da visão humana. E está bem aqui quando ele diz, deixa eu ver se eu acho ainda aqui para vocês, né, nós aqui. Uhum. Quando ele diz assim, olha, compreende-se, é o item 3, é o segundo parágrafo. Compreende-se, pois, que de conformidade com o grau de perfeição um espírito possa abarcar o período, na visão, né, de alguns anos, de alguns séculos e mesmo de muitos milhares de anos. É a visão. Aí ele diz, né, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha, com essa comparação do Cristo ali em cima no monte. O espaço e a duração não existem para eles. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. E assim vamos nós. Uhum. Gente, eu acho que a gente trabalhou bem esse versículo. Eu gostaria de saber se alguém quer contribuir. E o melhor exemplo de cooperação está aqui nesse grupo. O melhor não, mas um bom exemplo para nós aqui. O Felipe, com a liderança dele, criou, proporcionou um ambiente em que todos colaboram e toda colaboração é valiosa. Ninguém colabora mais do que ninguém aqui, né? Todos colaboramos na medida em que nos é solicitado colaborar, em que podemos colaborar. Todas as colaborações, todas as contribuições são muito valiosas, muito valiosas. A gente sempre gosta de reafirmar isso. É muito importante isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Olha, Minda, chegou! Uhum. Está aberto para os comentários finais. Quem tiver algum comentário final, que já está chegando nossa horinha, né, Felipe? Uhum. E hoje nós não vamos, nós temos um convidado especial para fazer a nossa prece de encerramento, né, Felipe? Então vamos ver. Quem gostaria de fazer algum comentário sobre o versículo, alguma dúvida que tenha ficado? Tá tudo bem? Então vamos à nossa prece de encerramento, né, Felipe? Tem que parar a gravação? Vai ter? É. Então pronto, assim sendo, obrigado a todos pelo nosso estudo e até para a semana, se vocês quiserem.